Olha, vamos falar então sobre a diplomação de Lula. Hoje, 14h. Está marcada a diplomação de forma antecipada, né? Tem até o dia 19 para diplomar aqui no Paraná. Vai ser dia 19 mesmo, o TRE já avisou que a gente vai ter a diplomação, né? Então, pediu para antecipar. A Justiça Eleitoral acabou aceitando, 14h. Vamos ter então a formalização da escolha aí dos eleitos, Lula e Alckmin, né? Do processo eleitoral. Então, já vamos falar também sobre a antecipação de Lula de nomes anunciados para o Ministério. Não pintou nenhum paranaense até agora nos nomes que foram anunciados. Hoje à tarde recebem diplomas assinados pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. E como eu disse, aqui no Paraná a gente vai ter Ratinho, né, e os demais representantes eleitos no dia 19 de dezembro, tá? Diplomação é a cerimônia que a Justiça Eleitoral reconhece que o candidato eleito ele está apto para tomar posse. E aí foi feito aí, obviamente, esse pedido de Lula de antecipação em uma semana, né? De certa maneira tem uma intenção de tentar reduzir a tensão pelos protestos e manifestações que acontecem. Apaziguar a ideia. Isso. Não fazer apesar das manifestações, mas vamos lembrar também que o Bolsonaro mesmo, por exemplo, também pediu para antecipar a diplomação dele, e isso aconteceu. Foi no dia 10 de dezembro que ele acabou sendo diplomado. Mas falando sobre os nomes... A data oficial sempre é 19, né, Rafa? É até 19, na verdade, fica a critério, mas em geral eles sempre deixam pro dia 19. Até 14 dias antes da posse, um negócio assim, a conta. Fecha no dia 19, a gente vai ter isso aí pro Paraná, como eu já mencionei. Então, falando aqui sobre o nome do Ministério do Lula, eu perguntei até no jornal se você queria comentar mais a derrota do Brasil, os nomes do Ministério. Não temos paranaenses por enquanto. Ficou na Fazenda Fernando Haddad, que é ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, Casa Civil Rui Costa, governador da Bahia, Ministério da Defesa José Múcio Monteiro, né, que já era o nome cotado, inclusive, né? Já era certo, esse era eu acho certíssimo. Que o único que surpreendeu foi o Mauro Vieira, diplomata, ex-chanceler, e a Justiça, o Flávio Dino. Que também já era certo. E a vaga pra ele pro STF, na verdade. Exato. Né? Então, os demais ministros... O quê? Já tá assim, vai, fala qual é, pronto, tá. Pronto. Então aí essa semana a gente deve ter novos nomes inclusive de mulheres, né, porque a gente acompanhou ali a transmissão na sexta-feira providencial antes do jogo do Brasil. Depois do jogo, o que ocupou manchete, Rivaroli? Seleção. Fim de semana não todo deu nos tempo, falou disso. Do pessoal comentar muito essa composição aí Exatamente. Da ministerial, né? Aí essa semana a gente deve ter novos nomes, e daí os nomes de mulheres, aquela história toda da representatividade. Negros que exigiram muito, né? Indígenas. Exato. Então é isso, assim, né? A coletiva deles, eu assisti, foi uma coletiva bem... Protocolar. O Lula tava lá... Com pressa de ver o jogo? Até achei que falou bastante, assim, prorrogou bastante, assim. Foi quase como o jogo do Brasil, não acabava nunca. Porque eles falaram, vamos ser rapidinho pra terminar o jogo. Já era 11h40, mais ou menos, estavam encerrando entre 11h30 e 11h40, encerrando lá a entrevista coletiva. E aí foi questionando, por que tá com a pressa de anunciar ministro antes da diplomação? Por que tá com pressa e tal? E aí ele... Não, é para vocês da imprensa terem mais pessoas para perguntarem sobre os próximos atos de governo, terem mais fontes para vocês, prometeu transparência e tal, mas assim, né, efetivamente as perguntas que vieram do sentido, como fica a Polícia Federal a partir de agora, né? Como é que fica a Polícia Rodoviária Federal? Como vai ser a composição do Ministério da Justiça? Sempre uma resposta protocolar, mas detalhes mesmo de como é que vai funcionar o Ministério da Economia, enfim, da Fazenda, como é que vai funcionar exatamente essa composição para a área da economia e segurança, detalhes, não tivemos nada. Aí no final de semana circulou a Margarete Menezes, né, que teria dado ok para cultura, mas oficialmente a gente não tem nada. E aí, para dizer assim, como é que fica? Tinham vários paranaenses, ou figuras proeminentes aqui do Paraná, reitor da Federal, deputados, que a Carol D'Artora, por exemplo, a gente tinha o Enio Verri, Gleizio participando, a Janja, Marcelo Fonseca, né, Rafa? Ricardo Marcelo Fonseca. Isso. Exato. Que é presidente da Andifes também, né, das instituições federais de ensino. Isso. A Rosângela Silva, que é a Janja, para falar de paranaense que tem papel proeminente aí, né? Exato, tá organizando que o pessoal chama de Lula Palusa na internet, que é versão Tupiniquim, que é na posse a apresentação de vários nomes, né? Pablo Vittar, Gilberto Gil e Caetano, acho que foram convidados. Acho que Daniela Mercury, eu tô puxando aqui, acho que é um line-up da posse, acho que é meio isso, assim, os nomes que foram apresentados. Então temos aí esse nome de paranaense, agora é acompanhar, né, Riva? Agora traga a sua análise aí sobre o que temos de informação oficial
a respeito do próximo governo para nossa audiência? Bom, primeiro que Lula fez antes de um jogo do Brasil, porque os mercados estariam fechados, né? A Bolsa de Valores e tudo mais. Ele fez esse anúncio, ele sabia que o Haddad ia causar um furor. Rafa, eu nem sei como é que tá a Bolsa agora, como é que tá essa questão de índices econômicos, mas ficou muito claro o seguinte: Lula anunciou no momento em que o mercado passou a não aceitar, no sentido, tá, vamos aceitar, ele vai ser o olho do Lula lá dentro, vamos ver o que vem de planejamento, indústria e comércio, já que o Ministério da Economia foi desmembrado em 3. É terrível. O Haddad já disse que não entende de economia, foi um péssimo prefeito da cidade de São Paulo, péssimo. Ele conseguiu endividar a cidade de São Paulo inteira, foi eleito pelos paulistanos o pior prefeito da história da cidade. Sou eu que estou falando isso. Já que o PT acredita tanto em pesquisas, e a gente fala aqui que pesquisa é ciência, foram as pesquisas que demonstraram isso. E foi sim um prefeito muito ruim para a cidade de São Paulo. Ele é o poste do Lula. Ele é o homem que vinha pedir bênção aqui e falar: bênção, seu presidente, sua bênção, meu filho, vem aqui durante toda a campanha do ano de 2018. Seria mais um poste, né? Foi a Dilma o primeiro, seria esse o segundo. Por quê? Ele não questiona o Lula, ele faz o que o Lula ordena e ele vai ser o olho do Lula dentro do Ministério da Economia. Porque qual é a tendência, Rafa? Nas partes técnicas que envolvem o Ministério, e BNDES e outras coisas, tudo mais, de colocar gente do mercado. Vamos ver o que vem agora de indústria e comércio e principalmente de planejamento. A questão do mercado é olhar quem vai mexer com o planejamento. E é um aceno para a companheirada de que o Ministério da Economia pode olhar mais para o social do que qualquer outra coisa. A Febraban é que não foi muito contra, porque ela continua mandando na economia do Brasil do jeito que ela bem entender, porque sabe que o Haddad não vai peitá-la nem nada disso. Péssimo. Foi a pior escolha que ele podia fazer. Foi uma escolha ideológica, não foi uma escolha técnica. Até porque o próprio Haddad já disse que de economia ele não entende nada, nem de gostava, e colava dos amigos na prova de economia, apesar de ser mestre em economia. Mas o que escreveu o Haddad? Qual é a tese, a dissertação de mestrado dele, ou o artigo dele sobre economia? Que seja de relevância para o mundo econômico? Absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. É o olho do Lula dentro da economia. Ponto. José Múcio é um nome bem indicado, já trabalhou com a Dilma, as Forças Armadas o aceitam. Tanto que com a Dilma foram as indicações dele que seguraram. Os próprios comandantes das Forças Armadas, com os 3 que devem ser indicados, já aceitaram a ideia despolitizar. Quero botar o pitaco de paranaense aqui. Não, a Gleisi vai continuar como presidente do PT. Vai para ministério, algum ministério? Não é a presidente do PT. Vai continuar lá dentro do PT comandando. É o outro olho do Lula daí dentro do PT. Lula não é bobo. Ele coloca a turma dele para comandar as partes mais importantes. O Rui Costa foi governador, uma série de coisas, sabe articular politicamente, mas é muito ideológico. Para a Casa Civil pode ser que isso não seja o melhor. O nosso querido Flávio Dino, que já foi do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, aquela coisa toda, já foi juiz também, foi 2 vezes governador, tem uma boa aceitação por parte da esquerda brasileira, deve ser o próximo indicado ao STF, ou na vaga da Carmen Lúcia, ou na vaga do Lewandowski, que vai se aposentar só depois da posse também. Para a direita e, digamos assim, empresariado, os nomes... Nada não bons. agradaram nada, né? Bons. Esse ministro que vai se tornar o chefe do Itamaraty também já tem um histórico dentro do Itamaraty e tal. A ordem para ele é recuperar aquela ideia do Brasil como referência na diplomacia, que o Brasil sempre foi, isso é um fato, né? E tudo mais. Agora, não dava para colocar o Haddad no Ministério da Economia. Na Fazenda, no caso, quem cuida do nosso dinheiro. De maneira nenhuma. O Haddad, nas questões executivas, se mostrou absolutamente incompetente. O Ministério da Fazenda é o Ministério Executivo. 11h44.